Tudo bom, gente? Vamos fazer uma aulinha falando sobre os satélites, tá? É uma aula bem tranquila essa, porque os satélites não tem, né, muito segredo, muita coisa para falar sobre eles. Mas a gente vai falar sobre satélites, um pouquinho de satélite natural e um pouquinho de satélite artificial, tá? Bom, os satélites naturais, né, que os planetas têm, são as luas, né? Tem planetas que têm várias luas, né? Tem planetas que só tem uma lua, como é o nosso, tá? As luas, o que elas fazem basicamente, elas refletem a luz solar para o planeta, né? A luz que vem do Sol bate no satélite natural e vem para o planeta. No nosso caso, a nossa Lua tem 4 fases conhecidas, né? Quando ela está alinhada entre o Sol e a Terra, a gente chama de lua nova, que ela fica escura, né? Porque reflete a parte de trás dela, a gente não consegue enxergar. Quando ela começa a aparecer e vai ficando cada vez maior, a gente chama de lua crescente, né? E quando ela está entre tá na frente, né? Tá, tem o Sol, a Terra e ela, a gente chama de lua cheia, né? Porque apesar dela estar alinhada entre os três, como ela é bem menor, consegue passar raio solar, bater nela inteira e a gente vê aqui na Terra. Então a gente vê a lua grande, né? Que a gente chama de lua cheia. E aí quando ela começa a diminuir, desaparecer, a gente chama de lua minguante, né? Ela vai diminuindo a reflexão dela cada vez mais, né? Da posição que você está em relação à Terra, o Sol e ela vai diminuindo até ela desaparecer e voltar a ser lua nova. Essas são as fases da Lua, que é o nosso satélite natural. A Lua também tem muita influência na maré, no efeito de maré. O efeito de maré, quando está a maré cheia, quando está a maré baixa, quem provoca isso é a Lua, né? A Lua faz uma atração que dá esse efeito de maré. Então, por exemplo, quando a maré está cheia, né, pela proximidade da Lua com a Terra, a maré fica cheia, né, em duas posições do globo opostas. Por exemplo, se a maré está cheia aqui no Brasil, está cheia lá no Japão também. E assim por diante, por causa da atração gravitacional da Lua. É muito louco isso, mas é verdade. A Lua provoca as marés cheias e marés baixas, tá bom? Basicamente era o que eu queria comentar sobre os satélites naturais. E aí agora a gente vai falar um pouquinho dos satélites artificiais, né? Os satélites artificiais são satélites feitos pelo homem, que são lançados por foguetes, né? E ficam lá rodando, né, em órbita da Terra, né? Em órbita quer dizer que eles estão girando ao redor da Terra. Eles podem estar girando com uma velocidade maior que a velocidade da Terra, né? Normalmente a gente pode ver a olho nu mesmo eles passando. Ou ele pode ser um satélite geoestacionário, por exemplo. Imagina que o Brasil aqui é o meu dedão da mão esquerda e o meu indicador, a ponta do meu indicador é um satélite. Então ele gira com a mesma velocidade angular da Terra, né? Ele faz um giro e se mantém na mesma posição sempre. Por exemplo, um satélite geoestacionário no Brasil. Pode ter outro lá nos Estados Unidos, né, no Canadá e tal. Então imagina assim, uma chamada de celular lá para o Canadá. Sai aqui a mensagem que vai para esse satélite geoestacionário que está aqui em cima do Brasil, vai para um outro lá nos Estados Unidos e aí vai para outro celular. Na verdade, o caminho é daqui do Brasil para uma central, né, da central para o satélite geoestacionário, para o outro satélite geoestacionário lá, por exemplo, no Canadá, para outra central, né, uma antena mais próxima, para o celular de lá, tá? Todo esse caminho dá pra gente fazer, parece que instantaneamente, por causa de uma outra aula que eu já comentei com você até, com vocês, que é por causa da velocidade da luz, né? Isso é feito através de onda eletromagnética, né, essa comunicação, mais especificamente a onda de micro-ondas, né? Então esse satélite geoestacionário, por exemplo, de comunicações tem essa função, né? Seria um satélite usado para comunicações, mas ele pode ser usado para vários outros fins, né? Para mapear desmatamento, queimada, né, da natureza, para fins militares também, né? Nos anos 80, no contexto ainda da Guerra Fria, Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos na época, que é um ex-ator que virou presidente, imagina, né? Não é só aqui que acontecem os absurdos também de presidente. Bom, ele estava com um projeto que chamava Guerra nas Estrelas, né? Para enfrentar o bem contra o mal, né? Como se eles fossem só os bonzinhos e todo mundo mal. E aí ele queria lançar vários satélites que ficavam em órbita para interceptar qualquer possível míssil, né? Normalmente dos soviéticos, que era um grande mal, né, para eles na época, para poder interceptar esses mísseis com um raio laser que acertaria esse míssil no ar para ele ser destruído, ou seja, fazer uma proteção antimísseis, né, lá do espaço. É lógico que não deu certo isso, que era uma ideia muito mirabolante, mas chamava Projeto Guerra nas Estrelas e ia funcionar através de uma rede de satélites também militares. Tá bom, gente? O primeiro satélite a ser lançado a despeito disso, né, de toda essa corrida militar que teve na Guerra Fria, né, que esse contexto de Guerra Fria é o contexto que vem logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, fica uma disputa, né, de hegemonia pelo poder das grandes potências mundiais, que era a União Soviética e os Estados Unidos, que ficaram produzindo material bélico cada vez um mais que o outro, né, para
mostrar quem tinha mais poder, né, em armas nucleares e teste de armas nucleares, essas coisas. E resultou que disso veio até esse projeto do Guerra nas Estrelas do Ronald Reagan, mas que não deu certo, né, e que não chegou a ser em prática. Apesar disso, quem foram os primeiros a colocar um homem no espaço, né, colocar um satélite no espaço, foram os soviéticos, né, com a Sputnik, e depois uma pessoa que foi para o espaço foi o Yuri Gagarin, né, foi o primeiro soviético a ir para o espaço. E nessa corrida, os Estados Unidos, né, como havia perdido nessa primeira parte, em 1969 colocou o homem na Lua, né, com Neil Armstrong e outros astronautas. Bom, gente, era um resuminho só para ajudar, né, principalmente quem está fazendo essa aula 17 da semana 17, mas para quem quiser também. É isso aí, um abraço, até a próxima.